Nós em mais um podcast Líder em Ação. E estou aqui com essas mulheres maravilhosas aqui. Cláudia. Boa tarde. E a nossa querida Edilene. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, meninas. Que bom. Eu sou a Alessandra Paz. Estamos aqui diretamente do Clã Cowork. Aqui no SB Tower, fica aqui embaixo no térreo. E a gente está toda segunda-feira conversando, batendo um papo um pouco com o tema central de liderança, mas é claro que a liderança permeia vários outros temas. E a gente hoje trouxe uma especialista aqui para falar sobre a gestão do tempo e qual a importância disso para um líder, né? Então vamos, para você aí que está nos assistindo, se você tem perguntas para fazer, é só mandar aí na caixinha, mande sua pergunta, participe conosco desse bate-papo que vai ser muito bacana. E eu quero hoje deixar, como sempre, né, o nosso convidado se apresentar. Edilene, quem é você? Se apresente, fale um pouco aí do seu trabalho, da sua trajetória, conte um pouquinho pra gente. Okay. Bom, agradecer vocês pelo convite, né, estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Edilene, eu sou administradora de empresas de formação. Atuei por 20 anos como gestora e a maturidade vai vindo e a gente vai mudando, né? Em 2012 eu decidi sair da área administrativa e financeira, que eu trabalhei muitos anos, e ir para a área de recursos humanos, que sempre foi o que eu amei fazer. Só que aí já numa roupagem diferente, né? Com a consultoria, não mais CLT. E aí, assim, se lançar, né? Você sair de um CLT estável e dizer, vou empreender no Brasil. Né? Então, a gente faz porque realmente eu descobri que isso é o que eu amava fazer. Olha só. Isso começou em 2013, né? São 10 anos de empresa. A empresa tinha o meu nome, agora se chama VESE, já há 1 ano e meio. VESE, que quer dizer água em estoniano. Por que né, a gente criou esse nome VESE? A gente estudou sobre o que seria o nosso negócio, né, e o legado que a gente quer deixar. E água, né, como transparente, fluidez, tem a ver com como a gente faz as coisas na VESE. O nosso slogan é caminhos claros que levam resultados. Que legal! É porque eu sempre fui cliente de recursos humanos, né, enquanto gestora. E um dos maiores desafios que a gente tinha era convencer os orçamentos, o uso, né, dos orçamentos para recursos humanos, porque era muito subjetivo, ficava tudo muito no oba-oba, é o que a gente escutava, e mas a gente não vê resultados. Então essa clareza nossas metodologias deixam claro como estamos antes e como estamos no final e quais são as recomendações para frente. A gente criou a VESE com essa roupagem justamente para atender essa expectativa e poder realmente potencializar esses trabalhos de recursos humanos nas organizações, né, tão necessários. E a gente atua com desenvolvimento de lideranças. Olha aí, né? Desenvolvimento comportamental. Né? Que líder, quem eu preciso me tornar para eu ser um bom líder. É aí que a gente atua. E nós atuamos aí com vários serviços nessa linha e também com preparar herdeiros para a associação às empresas familiares. Então, a gente atua com as equipes, pesquisa de clima, enfim, para gerar mais engajamento, mais produtividade. Mas os nossos serviços são mais voltados para esses dois pontos, né? As lideranças e preparar herdeiros para as empresas familiares que estão aí numa fase de mudança de fundador para seus filhos, enfim, netos. E aqui no estado de Mato Grosso, a gente tem muitas empresas familiares, né? A maioria. A estatística, eu acho que a última vez que eu olhei, em termos, dava em torno, assim, dos principais empresas de médio porte, de pequeno e médio porte, a maioria era em torno de quase 75% das empresas instituídas no estado de Mato Grosso eram familiares. Um universo muito grande, né? Isso inclusive no agro, né? Que é uma pauta do agro, né? A família veio do sul, iniciou um negócio e deu e virou uma grande empresa, muito assim, né?
muitas grandes empresas. E como surgiu a questão do estudo, né, de você trazer aí, se aprofundar mais na temática do gerenciamento do tempo, da gestão do tempo? Bom, Alessandra, não olhar para isso hoje, a gente gera vários problemas, né? Uhum. Primeiro ponto, a sobrecarga, a gente é atropelado por ela. Muitas demandas, todos nós, vida pessoal, vida profissional, seja com as metas, com as entregas do nosso trabalho ou com nossas vidas pessoais. Porque além de tudo você tem que se preparar, você precisa estudar, as empresas estão precisando disso. Então, não olhar para isso, a gente entra em dois grandes problemas. Um é a falta de saúde mesmo, ansiedade demais, né? O próprio burnout, gente, o excesso de trabalho, a sobrecarga, tem trazido vários problemas aí de saúde. A Organização Mundial da Saúde já avisou que em 2030 nós seremos a doença mais incapacitante do planeta, será a depressão. Então, ser atropelado pelas demandas gera um mal-estar. Em consequência disso, a gente não tem produtividade. Então, eu tenho dois aspectos, né? Falta saúde e falta produtividade. E ainda mais uma coisa, né? Eu gosto de associar a gestão do tempo com mais um pontinho. Para que estamos aqui, né? Uhum. Que usar o tempo para ser produtivo, a gente até consegue, mas a gente faz uma reflexão um pouco além disso. Para que viemos? Será que é só para pagar a conta? Correr o mês inteiro, pagar boleto e começar tudo de novo no dia primeiro? Utilizar todo o nosso tempo para isso? Então é esse combo, né, que a gente estuda. Por quê? Porque nós precisamos, os nossos clientes precisam. E quando se trata de lideranças, que é um dos, né, da abordagem que a gente tem bastante forte, quando a gente assume uma liderança, a gente fica super feliz de primeiro, né? Luta às vezes para conseguir uma liderança. E quando a gente chega lá, a gente descobre que a gente não estava preparado, a gente nem tinha ideia do que nos esperava. E na liderança, as demandas ainda são maiores. Você tem muito mais coisas. E é até comum quando a gente assume a liderança, a gente achar que a gente tem que fazer um pouquinho da tarefa de todos os nossos liderados. É verdade. Porque eu sou líder, né? Eu preciso estar na frente. Não é assim. Então, o líder aprender a gerir o seu tempo, isso gera, além de bem-estar para ele, para a equipe dele, produtividade para todos e bons resultados. Então, não há como a gente não falar dessa temática com o negócio da liderança também. E é muito interessante, até porque a gente está vivenciando o que chamamos de a era da ansiedade ou a era do imediatismo. A gente tem visto que as novas gerações, elas não sabem esperar. E a gestão do tempo, muitas vezes, é esperar também, né? E há também uma corrente, até mesmo que vem de encontro a isso, né? Vivemos um momento de experiências. Então, a juventude que entra no mercado de trabalho, já não querem assumir cargos de liderança justamente porque não querem assumir tamanha responsabilidade, até porque eles precisam ter mais, vivenciar experiências. E aí, de contrapartida, a empresa está tendo que proporcionar a experiência do colaborador dentro da empresa. Né? Tem todos uns estudos que vêm trazendo isso também. Como, né? Eu falo assim, aí agora como que a gente trabalha a gestão do tempo, né, no seu ver, nas suas observações do dia a dia, para essa geração tão imediatista, tão imediata, que é tudo para ontem, não consegue esperar. Como você vê isso? É interessante você tocar nesse ponto, porque quando a gente escuta falar assim, nossa, vai ter uma nova tecnologia, né? Se a gente pensar na velocidade das coisas, uma nova tecnologia, nós vamos economizar tempo. Já escutaram isso? Aí o chat GPT, né, até citando esta ferramenta, nossa, aí você não precisa
mais escrever textos, você pode usar até para vídeos. Então imagina o quanto vai me economizar de tempo, eu jogo lá, já sai um texto pronto, personalizado, olha isso. Você nem Vamos pensar, ganhar tempo, né? Mas o interessante é que quanto mais tecnologias existem, menos tempo a gente tem. Já percebeu isso? Percebi. Então o imediatismo dos jovens está relacionado a eles estão num mundo em que tudo é imediato, né? É bunny, é VUCA, agora já é bunny. É ansioso, é incompreensível, é não linear, é incerto. Tudo muda o tempo inteiro. E quanto mais tecnologia a gente tiver, mais vai mudar rápido. Isso não vai garantir tempo mais para nós. E respondendo a sua pergunta, como é que a gente resolve a questão do imediatismo, né? Dos meninos mais jovens? Eu vejo que primeiro é a gente compreender e aceitar que eles são diferentes de uma geração como a nossa, a minha, né? Exato. E isso faz parte de como eles são, isso veio com eles, é deles. Tá no chip. Tá no chip. O primeiro ponto é aceitar isso. Segundo ponto que eu vejo super importante é a gente juntar num diálogo a geração mais jovem e as gerações mais experientes nas organizações, por exemplo. Onde quem tem mais experiência ensina o que sabe. E aí talvez dar um pouco mais de tempo. E quem está super acelerado, né, no mundo online, entendendo que a vida é toda online e acontece no estalar de dedos, também compreender que precisa esperar um tempo, mas contribuir com essas pessoas que não têm as outras habilidades, muitas vezes. Tem, mas é mais difícil para conquistar. Então essa troca é fundamental. Mas também, no tanto jovem que tem a questão do imediatismo, quando os líderes que estão sobrecarregados, gente, os líderes estão muito sobrecarregados. E eu falo assim, é engraçado, eu sempre trago isso quando a gente trabalha a questão da cultura digital, né? Em alguns componentes curriculares no Univac. E eu sempre falo assim, olha, se você parar por um instante e pensar quais os aspectos tecnológicos que foram incorporados no nosso cotidiano de vida. Por exemplo, a gente tem a multifuncionalidade dos aparelhos hoje, né? Que veio antigamente o scanner era separado da impressão, que era separado do telefone, né? E hoje, do som, da música. E hoje, por exemplo, eu tenho um celular que ele escaneia, ele gera PDF, ele grava, né? Transmite. Ele faz ligação, ele tira as melhores fotos, ou seja, a multifuncionalidade de um aparelho tecnológico, ela veio para o cotidiano. Hoje, nenhuma função ela é única. Na minha função eu faço isso, eu sou responsável por isso. Não existe mais. Hoje, qualquer tipo de atividade, de cargo, até para separar função de cargo, porque eu gosto muito de falar disso, porque não é a mesma coisa, né? Eu posso ter um técnico de enfermagem, mas a função que esse técnico de enfermagem desempenha, ela é diferente dependendo do setor que ela é alocada. Na pediatria ela vai desenvolver X função, na ortopedia X função, na UTI X função. Então a função que a gente está conversando aqui é da função, ela é diferente. Eu posso ter o mesmo cargo, mas ela é diferente. E essa multifuncionalidade da tecnologia, ela veio para a função. Então hoje, uma secretária, que antigamente uma telefonista, vamos supor que ela só atendia o telefone, anotava recado, hoje ela leva café, hoje ela faz um atendimento inicial, hoje ela, uma pré-venda. Então assim, foi agregando também multifuncionalidades no nosso cotidiano, no nosso ambiente de trabalho. E é muito inerente do aspecto tecnológico. Sim, o escritório a gente carrega pra gente, né? Porque não tem mais o escritório fixo. A telefonia estava a mobilidade. Escritório fixo. Então a mobilidade faz com que você carregue seu escritório com você. Então isso é super multidisciplinar, né? Muito. Nem o lugar que você trabalha é fixo mais. Imagina, né?
E em tese, tudo isso era para melhorar nosso tempo. Facilitar, né? Ter mais tempo. Pois é, em tese sim. Mas é cumulativo. Né? Vamos pensar uma pessoa lá no começo da Revolução, antes da Revolução Industrial. Né? A comunicação era feita por carta, que era levada de cavalo, carroça. E eu esperava Existia motor. quantos dias, né? Meses. A Para a resposta. notícia chegar A e a resposta. resposta chegar. Então o tempo de resposta era muito mais lento. As pessoas tinham tempo para sentar na varanda e apreciar o pôr do sol. Porque era tudo muito regulado pelo clima, pela época do ano, da colheita, da agricultura. Aí veio o trem, né? Você trouxe o trem, aí começou a velocidade ficar maior. E cada nova tecnologia veio para resolver problemas que precisavam ser resolvidos. De energia, de várias coisas, de transportes. Mas todas essas soluções aceleraram as coisas. E a gente tem um tempo muito mais curto de respostas e a gente tem um volume muito maior de coisas. Um ser humano, 500 anos atrás, vivia com um X itens. E hoje? Nós precisamos de muito mais. Nós viajamos muito mais. Nós estudamos muito mais. Porque a tecnologia mudou e isso trouxe a necessidade de estudar mais. Então, tudo se avolumou. Por isso que o tempo são só as 24 horas. Né? Eu queria um tempo maior. Eu também. E aí, tempo é dinheiro? O que vocês acham? Hoje eu vejo que tempo é dinheiro. Ele é fundamental para se ter, para se conquistar, né? Mas hoje essa pergunta me soa um pouco conflituosa para mim, porque assim, eu venho de uma demanda muito grande de trabalho. Eu falo assim, se eu tivesse, né, o famoso eu tô de ressaca ainda, então hoje eu falo assim, não, o tempo não é dinheiro, não, eu preciso dormir. Então hoje eu tô em conflito, não pergunte. Olhando para a gestão do tempo, o tempo é mais do que dinheiro, É. mais importante. Porque nós temos 24 horas, só que é democrático. Todo ser humano tem o mesmo. Mas imagine que dinheiro a gente pode aumentar. O tempo são as 24 horas. Então, se nós não olharmos para a gestão do nosso tempo, é mais ou menos assim. Se dinheiro eu posso aumentar e tempo não, nível de importância, tempo é mais importante do que o dinheiro em termos de escassez. Imagina você pegar o seu salário todos os meses, todos os seus ganhos e falar assim, não, fiquem à vontade, façam o que vocês quiserem com ele. Sai entregando, fala assim, não, eu não estou preocupado com isso não. Todo o tempo. E outros cuidarem dele para você e fazer o que quiserem. Não gerir o tempo é a mesma coisa. Eu entrego o meu tempo para os outros fazerem o que quiserem. E ele é tão importante ou mais que o dinheiro, considerando sua escassez. Por esse motivo, que seja o jovem, né? Super apressado, com o desejo de que tudo aconteça para ontem. Ou alguém que tenha mais estabilidade, que nem gosta de velocidade, prefere as coisas mais devagar. Todos nós precisamos. E a gente tem alguns métodos, né? Algumas ciências que falam sobre isso. Muitas, na verdade, né? Mas eu gosto muito. Eu repasso para os meus clientes, eu ensino. O método da tríade do tempo, do Christian Barbosa. Para nós é uma felicidade, um brasileiro que criou essa teoria, comprovou isso cientificamente. E ele tem assim, vários livros, mas um dos que eu indico é justamente o Tríade do Tempo, é o primeiro. E lá na internet você que está nos assistindo, você pode acessar lá na sua busca e localizar lá o Tríade do Tempo Teste. Está disponível na internet. Interessante. Teste da Tríade do Tempo. E você vai responder as perguntas que lá estão, mais ou menos 20 perguntas, bem simples.
e você vai ter a sua tríade. Como você está em relação à sua tríade, né? Cláudia, se você quiser ir fazendo, depois a gente fala sobre você. Tá, vamos. Então, Joga ali, joga. Não, a gente você quer pro ver. público. A gente não, depois joga, a gente, depois você volta. depois Dá ela só pra- jogar o link. Vamos jogar aqui. É só para o pessoal ver. Teste. Este? Isso mesmo. Ah lá. Isso. Teste da tríade do tempo. Tá? Então, o que o Christian ensina pra gente nessa ciência dele, né? Que todos nós temos 3 dimensões que a gente usa o nosso tempo. A gente gasta o nosso tempo de 3 formas. Uhum. A dimensão do que é importante, a dimensão do que é urgente e do que é circunstancial. Certo. Então, que coisas estão na dimensão do importante? Tudo aquilo que a gente faz que está relacionado aos nossos objetivos. Por exemplo, se o meu desejo é trocar de carro, e eu preciso ganhar mais dinheiro para trocar de carro. Então, isso é um objetivo que está no meu radar. Então, eu preciso um tempo no meu dia ganhando dinheiro. Ok, o meu objetivo é esse objetivo. pra alcançar. O meu objetivo nesse momento é ter saúde. Ter saúde para mim agora é vital na minha vida neste momento. Então, ok. Então eu preciso usar um tempo do meu dia para fazer coisas que vão me dar saúde. Então, usar o tempo no que é importante. Esses objetivos, eles vão estar sempre nos aproximando daquilo que a gente já definiu. Então, ok, preciso de um tempo para isso. Além disso, eu gasto tempo com coisas urgentes. Por exemplo, cortar a luz da minha casa. Eu vou ter que parar tudo e resolver aquilo naquele momento, porque é urgente. Tem outra coisa que a gente costuma fazer, né? Às vezes você não faz o check-up, que é importante, e um belo dia você amanhece muito doente e você precisa ir pro PA. Olha aí. Ir pro PA É urgente. é urgente. Aí o que eu faço? Toda a minha agenda do dia eu deixo de lado e corro pro PA. Que era importante a sua agenda e no outro dia vai ficar urgente. Ai, meu Deus, tá ficando complicado. É exatamente isso. Se a gente não faz o importante, ele tende a ser urgente. E quando eu sou líder, né? E aí eu estou lá, já me falaram várias vezes, o RH já me falou, meu superior já me falou, que eu preciso parar e treinar a minha equipe. Preciso ensinar para a minha equipe. Preciso descentralizar as tarefas para eles e eu não faço. Isso é importante. Se eu não faço, daqui a pouco, ou eu estou tão sobrecarregado que eu adoeço e não estou lá para fazer, ou eu tenho uma equipe que não vai conseguir entregar o que precisa e eu cada vez mais me sobrecarrego. Então, aquele importante que era treinar as pessoas, que não é feito, uma hora dessas ele vai virar urgente porque eu não estou lá para fazer. O que vai acontecer? A minha equipe vai pegar e tentar fazer do jeito dela. Vai virar um urgente. O que é o desafio do urgente? O urgente, gente, é um negócio assim, às vezes você fica, aquela adrenalina do urgente, ela vicia. Vicia. Né? Aí entra no, Vicia. na dopamina. Exato. O efeito Zorro, sabe? A gente tem que cuidar com o efeito Zorro. Sabe o Zorro, aquele personagem que chega e resolve tudo? O Zorro resolve, ele chega, ele arrasa. Só que isso é bom, né? Mas a gente corre o risco de viciar no urgente porque a gente vira salvador das coisas. Sabe aquela pessoa que sempre que dá problema, ela é chamada, ela resolve, a gente gosta. Isso vicia a gente. Então a gente corre o risco de ficar muito tempo no urgente. E a gente tem as atividades circunstanciais, que são aquelas tarefas que não são importantes, que nem sempre a gente está a fim de fazer,
mas a gente faz por ser socialmente aceito. Ou aquelas tarefas de manutenção, como por exemplo, ir no cabeleireiro para nós mulheres, e fazer a unha, fazer supermercado. São tarefas que não estão ligadas a um objetivo maior, não, mas elas precisam ser feitas. Então, o que a teoria do Christian diz é que todo ser humano usa o tempo nas 3 dimensões. E que existe uma tríade perfeita. Olha. Começou Peraí, com- eu vou anotar, peraí. A tríade perfeita, nós usamos 70% do tempo no que é importante, 20% do tempo no que é urgente, porque os imprevistos de fato eles acontecem muitas vezes, a gente não controla tudo, e só 10% no circunstancial. Essa tríade perfeita, ela vai fazer o que com a gente? Ela vai lá no final, quando chegar lá no final da nossa vida, nós vamos olhar para trás e ter a certeza de que nós fizemos o importante. E vamos ter aquele sentimento de missão cumprida. Porque o nosso tempo foi bem utilizado naquilo que eram os nossos objetivos. Vamos ser produtivos e vamos entregar no prazo, vamos implementar os projetos importantes para o nosso trabalho, para a nossa vida pessoal. Se a gente inverte muito isso, vamos dizer que a gente fique muito tempo no urgente. A nossa ansiedade fica muito alta, porque imagina que você apaga incêndio o dia inteiro. Uma pessoa que fica muito tempo no urgente, como é que ela vai saber identificar aqui? Porque ela vai sentir no final do dia que apagou incêndio todo o tempo. Ela talvez até tinha uma agenda inicial, mas ela olha para a lista de atividades dela do dia e vê que fez pouquíssimas coisas. Olha, eu senti que a gente não fez nada, né? Parece que foi inútil aquele dia. Esse é o sentimento. A gente sente, mas por exemplo, eu trabalho com contabilidade, né? Tenho escritório de contabilidade que a gente fica à mercê, às vezes, de fatos de terceiro, que a gente não consegue prever. Então, você tem, às vezes, um dia planejado e aí chega um problema que te atropela e você passa, às vezes, 3 dias resolvendo um problema e já foi só a semana. E a agenda fica lá, né, Cláudia? E a agenda ficou lá atrás, aquilo que é importante ficou atropelado pelo urgente. Então, é difícil administrar. É difícil. Porque não depende só de nós, né, gente? A gente vive em rede, né? São pessoas, os problemas eles existem não só para nós, mas as outras pessoas também têm imprevistos. Então, como é que a gente resolve isso, né? A gente já sabe que é 70, 20, 10. Exato. Né? Já aprendemos isso. Aprendemos, olha aí. Primeiro a gente faz o teste da tríade e dá uma olhada como é que está o nosso número. Ele vai mostrar pra gente depois do teste feito. Digamos que você esteja 70, 20, 10 é altíssima produtividade. Né? Digamos que você esteja 50, 30, 20, 50 de importante, 30 de urgente, 20 de circunstancial, né? Um exemplo. Quer dizer o seguinte, né? Você tem apagado muito incêndio, né? E aí é legal observar se isso não te dá uma adrenalina, um sentimento de realização, de ser chamado sempre para resolver os problemas, do feito zorro. Talvez você não esteja planejando o seu dia. Quando a gente não planeja, qualquer coisa serve. É a teoria da Alice, né? Não sei pra onde ir, Qualquer lugar serve. Ou você está dizendo muito sim para atividades circunstanciais, que são aquelas que você sabe que tem que dizer não, e que você às vezes não se encoraja, porque o outro vai se chatear, coisa e tal. Como por exemplo, eu estou aqui e aí a pessoa tinha que buscar a criança na escola e aí ela não pode ir do nada. Ok, emergências acontecem. Mas se isso está acontecendo todo dia, você tem que largar tudo e andar muito mais tempo e buscar uma criança na escola que não estava na sua agenda porque alguém não foi. Se isso acontece todos os dias, então ok, está na hora de parar e pensar como é que a gente se organiza para isso.
Ou tudo bem, isso vai fazer parte do meu rol de tarefas. Porque às vezes a gente acaba dando muitos sims em situações que a gente deveria dizer não. Exatamente. Né? E isso acaba minando o nosso tempo. Então, o primeiro passo, né? Faça o seu teste da tríade e olhe como é que está o seu número. Fiz o meu. Ok. Olha, já temos Fiz o meu. Tem que ser. Meu deu equilibrista. Então, quer dizer que está muito. Os três estão com os números muito parecidos. Ele mostrou os percentuais? Não. 36 para importante, 31 para circunstancial e 31 para urgente. Ok. Então é mais ou menos assim, você segurando todos os pratos ao mesmo tempo. Pensa no equilíbrio. Das três dimensões. É adivinho? Fui sincera. Ah, gente. Então, ok. Então, o que a gente faz com isso? Agora é hora de planejar. Olhando 70, 20, 10. Então, primeira coisa, você vai analisar o que é importante para você nesse momento da sua vida. Pode ser que você descubra que o trabalho, você está numa fase de empreender, de fazer mudanças no seu negócio e que o trabalho é de muita importância. Ok? E isso está relacionado aos seus objetivos de vida nesse momento. Se a pessoa estiver lá perto de se aposentar, isso muda para ela. O importante dela passa a ser outras coisas. Não é regra, né? Não, porque para cada um depende do momento da vida. Uma pessoa que já está aposentada e que, ok, acabei de me aposentar, o que passa a ser importante para ela a partir de então? Vai depender do que ela gosta, mas podem ser se envolver em mais projetos sociais, ser mentor de outras pessoas porque ela já acumulou uma grande experiência, talvez de forma nem remunerada. Cuidar da saúde, exatamente, de ter uma atividade física regular, nutrição diferenciada, alimentação, meditação, ou seja, a vida muda e a gente continua ativo, não é que aposentando parou, mas passa a ser importante outras coisas. Então, aquilo que passa a ser importante é o norteador, então onde você tem que usar o mais, é mais o seu tempo. Então, a primeira regra é entender o que é importante para você. Isso aí. E aqui, como você trouxe essa fala super importante aqui, como é que a gente sabe? Né? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe, Alessandra, o que é importante pra gente no momento da nossa vida? Olha, acredito que a gente tem muita coisa que até a gente sabe que é importante, mas acaba... Importante, eu acredito assim, é aquilo que eu consigo, eu preciso fazer hoje. Se eu tivesse que cumprir, eu tinha que terminar isso hoje, né? É claro que aí tem, eu sempre brinco assim, tem também a classificação do importante. É uma subclassificação. Porque o que é importante, mas às vezes chega uma demanda que ela é mais importante do que a outra. Né? Que aí a gente vai colocando o nível de relevância da importância. Principalmente na hora de definir a prioridade, né? Exato. Qual que eu vou deixar para amanhã, né? Exato. Legal, é isso aí. Olhando para o aspecto de rotina, é isso mesmo. Quando a gente faz essa pergunta, mas e o que é importante, né? Nesse momento da minha vida? Eu gosto de trazer uma visão um pouco mais transcendente também, para a gente contar com ela. E é assim, se a gente conseguir responder para nós, para que estou aqui? Aí a gente consegue ter uma visão de propósito maior do para que estou aqui. Isso ajuda a gente a entender o importante deste momento da nossa vida, dos nossos negócios, das nossas empresas, dos líderes. Os líderes conseguem ter essa visão. E a gente consegue falar mais nãos com facilidade. A gente consegue planejar melhor. Como é que a gente sabe o nosso para quê, Dilene? Como é que eu descubro o meu propósito? Gente, é a soma assim, de algumas coisinhas para a gente dar o primeiro passo. Primeiro que propósito, nós não vamos esgotar esse tema numa reflexão. Exato. Essa reflexão eu faço anualmente. Fiz uma série de mudanças na minha empresa 1 ano e meio atrás, justamente por conta dessa reflexão. Inclusive o nome.
Segundo, que propósito não precisa ser algo tão grandioso. Quando a gente pensa em propósito, a gente pensa Madre Teresa, Irmã Dulce, algo né? que impacta, Tão né? gigante no mundo. E sempre voltado pro social, né? Sempre. O seu propósito, ele pode ser na sua família. Entende? A gente não precisa pensar que ele tem que ser algo tão grandioso. Outro ponto, né? O que eu sei fazer muito bem, que as pessoas, quando falam de mim, já falam que eu sou ótima nisso, eu nem acho tão difícil e nem tão relevante assim, mas todo mundo fala. Ou seja, é virtude. É algo que eu faço com maestria, sem esforço, e as pessoas percebem super importante, eu nem acho tão importante assim. Então, isso aí são as nossas virtudes. Talento, use o nome que você preferir, virtude ou talento. Então, se eu tenho isso que eu faço muito bem, sem esforço, o que eu amo fazer? Eu somo essas duas coisas. Nossa, eu amo quando eu estou dando aula em sala de aula. E o aluno que está ali aprendeu algo. E você vê que parece que o mundo dele se abre. Então, eu amo esses momentos. Ok, eu amo isso. Eu sou boa de fazer isso, porque as pessoas dizem é virtude. E o que a sociedade, a humanidade precisa? Eu junto as minhas habilidades e entrego. Então, a soma dessas três análises, assim, básicas, nos ajuda a entender o meu para quê. A soma dos meus talentos com o que eu amo fazer e que eu posso entregar para a sociedade de um jeito que ela precise, compre. Então, isso ajuda a gente a nortear o nosso importante, seja no aspecto de rotina ou no aspecto maior. A curto ou longo, né? Prazo. Isso, exatamente. Então eu começo então, voltando lá agora, a planejar meu dia, tendo pelo menos o máximo de tempo usado no que é importante para mim. Em torno dessas reflexões. E aí, claro, né, a gente vai ter que deixar um tempinho para os imprevistos. Ela vai soltar, ela tá curiosa aqui. Peraí, não atrapalha não. Eu já fiz o meu jogador equilibrista, agora ele já está um pouco melhor, mas por conta da gente ficar atento, né? Quando você aprende essa teoria, você começa a ficar mais atento. Legal. E aí você pega e pensa, né? Deixa uma vaguinha na sua agenda do dia, porque os imprevistos eles vão existir, lembra? Tem 20% lá. E você tenta diluir o circunstancial, que todos precisamos fazer. Todos nós precisamos do circunstancial, até para dar uma motivação, né? A gente precisa ir no salão de beleza, a gente precisa visitar os parentes, a gente precisa fazer supermercado. Isso eu faço, né? Eu acho que é por isso que deu esse negócio aqui. O William tá falando aqui, ó, é impressionante como gerir o tempo está muito ligado a hábitos, inclusive o hábito de dizer não para o que vai desviar do foco. Perfeita observação do William. Né? Legal. E às vezes a gente não gosta de falar não, né? A gente tem aí ok, a gente já planejou, tá tudo certinho o nosso plano, né? E aí, como é que cumpre isso? Né? A gente tem os ladrões de tempo, e aí o William já trouxe para nós aí uma colocação. Né? Muito legal. O meu aqui, ó, o meu teste, faça o seu teste aí, você que está assistindo. Compartilha com a gente. Compartilha aqui com a gente qual foi o seu perfil aí. O meu foi aprendiz GED. Quantos por cento? Que agora de cabeça não. Vamos lá. Aprendiz GED, eu tô com urgente 36. Importante 37, circunstancial 27. Então, seu circunstancial está um pouquinho menor, né? Mas o urgente está sendo seu ladrão do meu ladrão, né? Meu urgente. Um pouquinho, 16% só assim. Não, mas é 17%. Assim. Na verdade, gente, essa tríade perfeita ela é muito difícil de se atingir. Uma pessoa que se aposentou, talvez buscar os netos na escola todos os dias para ela é importante, então tá tudo certo. Mas ainda assim, a gente tem, né, o exemplo que o William trouxe, dizer os nãos.
a adrenalina de querer ser os outros e resolver todos os problemas dos outros, porque isso é emocional, nos deixa muito felizes. A gente tem o outro lado, os ladrões de tempo, né? O que a gente tem como ladrões de tempo? Mídias todas. Claro, gente, que a gente vai acessar a mídia, a gente vai olhar o WhatsApp, vai olhar Instagram, Facebook, a gente é desse mundo. Mas se isso entra no circunstancial para você, então deixa um tempo para isso. Eu vou olhar as mídias, assim, aquela, não é de estudar que eu me refiro, ou de assistir um vídeo de temas relacionados ao trabalho, ler uma matéria. Eu estou falando daquela mídia do conforto mesmo, sabe? Aquela só para você dar risada, uns gostam, né? Até para você será, comer, saber como é que está, a gente tem filho adolescente, a gente precisa saber o que está acontecendo. Mas escolha o horário que você vai fazer isso. Naquela hora você acessa e curte. Sim. Se delicie. Levando em conta que, claro, você já deixou um tempo lá, você tem espaço na sua agenda para isso. Eu quero fazer todos os dias, não vai dar. Mas então eu vou fazer esse tempo. Não é que a gente não vai fazer, mas fique no radar e dê limite. O outro ladrão de tempo do nosso planejamento, que é o não dizer não. Então, diga não. Negocie prioridades, inclusive com o seu colega, seu superior. Porque assim, quando a pessoa chega para você e fala, você tem que fazer isso aqui agora, ela está na prioridade dela, mas às vezes ela mesma te pediu para fazer algo super importante, mas ela não está mais lembrando. Então, não é que você vai dizer, não faço, e você vai ser aquele chato que nunca pode ajudar. Não é isso. É você dizer, olha, ok, você está me pedindo para fazer esse agora. Eu estava fazendo esse aqui daquele outro projeto. O que você me diz? Vou por onde? Qual a prioridade agora? Qual é urgente e qual que é importante aqui? Isso. Ponto. Você vai dizer, não, tá ok, então vamos deixar isso, fazer isso, não tem problema. Mas negocie. Aí a pessoa vai falar assim, os dois. Aí se ela falar os dois, você vai ter que perguntar qual que eu vou entregar primeiro, né? Porque você só faz uma coisa de cada vez. Mas existe uma outra opção. Os dois são super urgentes agora. Ok, então quem pode me ajudar? É uma boa. Ok, Perfeito. eu posso explicar esse para o fulano, que tem menos complexidade, e faço esse. Porque realmente a gente tem situações que a coisa complica, né? Ou às vezes é uma questão porque todos nós estamos ansiosos, assim, no geral, a gente está super com a sensação de atrasados. Todo mundo tomou um remedinho já hoje? Quem que não está com aquela sensação de que está atrasado, está perdendo coisas, está esquecendo de coisas? A gente pega e senta, se acalma, todo mundo e todo mundo controlado. O William está perguntando, está preocupado. O que seria um bom exercício para estar cada vez mais longe dos ladrões do tempo? Então, eu diria que primeira coisa é planejar mesmo, né? O que você vai fazer em cada momento. Segunda coisa, se o seu trabalho agora é uma planilha que você precisa fazer, uma planilha gerencial, deixa o seu celular virado. Esquece ele. No silencioso. No silencioso. Pode virar. Tem teoria, já tem esse estudo que até assim ele rouba 25% da nossa atenção. No silencioso e virado, imagina. Outra coisa, bonifique-se quando você finalizar. Eu vou finalizar isso e vou me dar de bônus tal coisa. Legal. Não como punição, mas como bônus. William, não vale cerveja. E nem chocolate. É outra coisa para você se livrar dos ladrões do tempo. Um outro ladrão do tempo, na verdade, que a gente não fala muito e que ele é super importante. Perfeccionismo. Eu tenho um problema. Qual é essa? A Cláudia tem um problema. Eu sei. Eu Não, faço. ela é a Ariana, né? A Ariana é meio problemática. Eu vou ser inchada quando eu sair daqui. Eu faço laudo pericial e assim, às vezes eu me pego pelo excesso e eu vejo que isso toma meu tempo. Sim, Algo que eu poderia estar um pouquinho, eu fico ali e isso eu tô trabalhando em mim. Eu percebi que isso não é bom. É porque às vezes o trabalho já está bom. Se você tem tempo sobrando, não tem problema.
pode, né? Mas é comum, às vezes, a gente ficar sobre aquele trabalho e nem vai mudar. Às vezes é a cor do campo, você fala, não, mas essa cor aqui, deixa eu mudar. E é algo que realmente, dependendo das demandas e das urgências de outras coisas, esse tempo ele vai fazer falta em outro lugar. E sabe o que eu percebo, entrando nesse tópico do perfeccionismo? É que o perfeccionismo é meu. Mas eu, enquanto líder, eu não aceito que a minha equipe não seja. E aí eu acabo me prendendo a coisas que poderia ser revisado ao final, mas não, tem que estar assim, eu tenho que produzir um relatório, eu já tenho que deixar ir formatando linha a linha. Por exemplo, eu tenho métodos de trabalho para eu conseguir gerir melhor meu tempo. Então, se eu estou fazendo um relatório, eu não estou preocupada naquele momento com a estética. Eu estou produzindo. Ao final, eu faço, releio e na minha releitura eu corrijo o erro de português e eu vou ajustando a estética e as configurações. Para mim, isso para mim é um ganho de tempo. Porque aí meu processo criativo, ele está mais fluido. Porque se eu ficar pausando para corrigir, eu não vou fluir, né? E muitas vezes até eu adianto mais o tempo, por exemplo, da minha escrita. A gente tem no celular alguns aplicativos que ele já converte em texto. Então, eu acho que quem me vê no trânsito acha assim, louca, fala sozinha. Ou tá cantando uma música, né? E aí eu fico ali, eu gravo, eu coloco ali pra gravar e eu fico ali na minha, né, no que eu tô querendo falar ou eu preciso escrever. O conversor já converte, é claro que ele vai converter da maneira com que ele entendeu, recepcionou o áudio, então vai ter bastante errinho de português e aí eu preciso fazer esse ajuste no final. Então, isso eu ganho tempo pra mim. É um ganho. Você aproveitar do tempo, né? Porque o que a gente faz no trânsito, gente? Ou eu escuto uma música, Já existem né? muitos Podcast hoje, podcast, audiobook. Então, mas são recursos tecnológicos que vêm ajudando a gente nisso. Exatamente. Então, assim, às vezes eu tenho que produzir, eu também sou produtiva também no trânsito. Eu tenho o meu texto ali que a inteligência está ajudando a fazer a escrita e depois eu só faço a compilação. Então, pra mim, eu tô ganhando tempo nisso. Mas eu sou muito lógica. Então, enquanto você está falando das porcentagens, minha cabeça está assim, né? Você já está fazendo as conexões. E eu sou muito planejadora. Então, eu falo assim, eu e Cláudia, a gente sempre assim, comenta, né? Que a gente se completa. Porque a Cláudia, ela já vem, né? Ela, acelerada. Ela Mediatista, ela vem aqui, quebra a porta, aí eu olho pra cara dela e falo, quebra a porta, né? Então, era bom a gente ter planejado como quebrar essa porta primeiro, né? Porque eu só... Mas tem algumas coisas que é importante isso, e outras coisas é importante planejar. Então a gente acaba tendo esse diálogo. Eu sou muito planejadora, então quando você vem com esse número, olha, 70% é importante, 20% é urgente e 10% circunstancial. Na minha cabeça tecnológica já aparece assim, 0 horas, 24 horas, já vem uma lista. Eu listo mentalmente essa lista e aí eu começo, né? É importante eu dormir. E eu já começo a dividir minhas porcentagens em relação a esse tempo. Esse 70% que para mim é importante dormir, quantas horas eu durmo? Será que atingiu 70%? Já estourou e eu só tô dormindo? Então assim, várias indagações, ela começa a vir na minha mente de como organizar melhor esse tempo, planejar melhor meu tempo dentro dessa escala apresentada. É isso aí, é o que ele sugere pra gente, né? E depois, à medida que a gente vai executando, revisar no final do dia. Então, olha, a minha agenda está planejada, dei os ok, porque eu preciso remanejar para o dia seguinte ou para a semana seguinte, enfim. E o cliente também desmarca a reunião que tinha combinado contigo, essas coisas acontecem.
E depois que você fizer isso semanas, várias semanas, você dá uma olhada como é que ficou o seu percentual. Né? Considerando 24 horas, 70, 30, 20, 10. O perfeccionismo, né, que a gente estava falando, que ele é um dos ladrões de tempo. Eu vejo muito, né, e é bem comum, líderes que, como você tinha citado, na hora de delegar uma tarefa, ele não consegue só chamar, explicar, delegar. Ele precisa entregar a planilha pronta. Ele precisa que a cor seja essa, ou que o tipo de letra e tal. E isso aí é algo que realmente você tem dois problemas quando você é líder e faz isso. Primeiro, que usa demais o seu tempo. Com algo que o outro poderia fazer. E às vezes até melhor que a gente. Sim. E o outro ponto é que você não desenvolve a sua equipe. Porque você acaba sem querer, no intuito de ajudar. E eu sei que tá? No intuito de ajudar e de que as coisas não deem errado. Acaba E de sem se querer sentir, infantilizando. e de se sentir no controle. Isso, né? E aí o que eu mais percebo para é que os erros não aconteçam. É Sim, terrível isso. Né? eu acho isso exatamente. A gente, enquanto líder, a gente tem que acompanhar o desempenho, tem que garantir que realmente a entrega seja atingida e que os objetivos sejam alcançados. É perfeito. Só que isso causa um impacto muito grande. E aí eu saio de líder para ser mãe. E com os jovens. E mãe Nutella ainda, né? Mãe Nutella ainda. E olha só, aí a gente pega líderes que estão com mais idade, né, teoricamente, com uma geração super jovem que tem outra visão do mundo. Que precisam ser autorais, que consideram o propósito no trabalho, não trabalham só pelo salário, e que querem fazer a diferença no mundo e ter um estilo de vida onde eles possam curtir as experiências de vida de natureza, atividade física, muito diferente. Cultural. Aí você pega um jovem que tem um monte de conhecimentos, facilidade com tecnologia, com esse mundo, com idiomas, e você quer pôr ele naquele seu quadradinho. Então, não façam isso com seus liderados. Alinhem o objetivo, né? Edilene, mas se eu deixar meus liderados fazer o que eles quiserem, não é isso, né? Alinhem os objetivos, o porquê daquela tarefa, o que vocês querem atingir com aquela tarefa, com aquele processo, com aquela planilha. E convida ele a usar a criatividade dele, vai balizando. Na primeira não vai estar perfeito, não vai estar do jeito, vocês vão ajustando, não conserta para ele. Chama ele desenvolver a equipe. Isso. E daí você passa a gerir os processos, liderar as pessoas, e você tem tempo para fazer o que é o papel do líder. O líder também consegue trazer essa tríade no mundo, universo de negócios, né? Sim, total. De como ele gera a agenda dele. Legal. E o líder precisa de uma visão sistêmica e estratégica do negócio, da área dele frente ao negócio. E quanto mais ele fica preso nessa questão de fazer os modelinhos ou microgerenciar se tem a letra, se não tem a letra, ele perde essa visão estratégica porque ele fica muito focado na tarefa. Exatamente. Então é uma forma de desapegar do perfeccionismo e não precisa dar um salto no precipício. Né? Vai devagar, dá o primeiro passo, chama uma pessoa da sua equipe que você vê que ela tem mais condições e experimenta com ela, deixa ela fluir no trabalho e acompanha, né? E daí a pouco você já delegou o que é do outro e o seu tempo está realmente utilizado para olhar indicadores, realizar algumas tarefas específicas que são do seu papel, liderar as pessoas, escutar a sua equipe, entender o que eles pensam e o que eles querem para a vida deles. E quando você tem essa visão, você consegue facilitar o processo de um jeito que você engaja a sua equipe. Então, gestão do tempo serve para tudo isso e, no caso da liderança, fundamental. Fantástico. Não, ela está falando aqui, a minha cabeça ela viajou agora, porque a gente consegue olhar de fora, né? Olhar e ver o que eu estou fazendo. Será que está certo? Qual é a importância para a minha empresa? Agora olhando no olhar, né, de líder, de gestor. Gestor. Né? É hora de adequar, readequar, né?
colocar no papel, é fantástico. Fantástico. É claro, né? A gente quando faz uma formação em coach, a gente vê a questão da tríade. Na área administrativa, a gente vê a questão muito da tríade, é muito importante. E, é claro, trazer para o nosso cotidiano, eu acho que é o lance mais complicado, né? Mas se a gente consegue fazer a definição, né? Eu falo assim, ter esse mapa, né? Das 24 horas e como a gente equilibra essas 24 horas, eu acredito que seja o nosso primeiro passo para um olhar. Porque aí, eu falo assim, aí é neurociência, né? O cérebro já mapeia, escaneia, entende, faz o primeiro momento de separação e depois o resto fica um pouco mais organizado mentalmente. Se a mente está... E o nosso ambiente, né? Eu sei que o tema é longo, mas eu costumo falar assim, os aspectos ambientais também influenciam na nossa gestão do tempo. Se a sua mesa é desorganizada, isso impacta diretamente na desorganização das outras coisas. Então, o seu tempo fica desorganizado, sua agenda fica desorganizada, sua mente fica desorganizada. E isso vale para eu não tenho mesa, Alessandra, eu trabalho em atendimento. Seu guarda-roupa está organizado, né? A sua casa é organizada, porque quando a gente trabalha num ambiente de desorganização, acaba que todo o resto também fica um pouco mais desorganizado, inclusive o tempo. E os profissionais, gente, que estão aí no mercado, especialistas, entregando, com as habilidades necessárias, eles estão sendo super disputados, né? E aí você pega um super profissional, leva para a sua organização, e aí quando ele chega lá, ele não consegue sentar para despachar com você o que ele precisa, porque você não tem tempo. Exato. Você não planejou a sua agenda e também não planejou a área a ponto dele ter noção da direção. Ele vai embora. Então a gestão do tempo, ela, né, permeia a vida da gente como um todo, né? Tanto no aspecto como a gente falou nisso. Saúde, bem-estar, porque quem é que não quer sentir que deu conta, que entregou, que foi produtivo, que atendeu o prazo, que implementou um projeto novo? Quem que não quer? E esses profissionais, eles vão ficar onde? Onde eles tiverem um líder que consegue criar esse ambiente que você está falando, Alessandra, de manter as coisas em ordem e sentir que as coisas estão fluindo acontecendo. Então, isso é um tema de engajamento também. Muito bem. E por falar em gestão do tempo, o nosso tempo está acabando. A gente geriu tão bem esse tempo, você viu, né? Mas, olha, foi fantástico esse nosso papo. Acredito assim, você tem que vir aqui mais vezes para que a gente trate de outros temas. E de hoje eu falo assim, olha que legal. Edilene disse uma coisa muito importante, urgente e circunstancial. Tempo não é dinheiro, gente. Dinheiro a gente multiplica, o tempo não. Então, vamos aproveitar melhor o nosso tempo, gerir melhor o nosso tempo. E qual o recado que você pode deixar para quem ainda, né, tem dificuldade, não consegue, né, se ajustar nessa tríade? Não desista. Esse é o recado que eu deixo. Não desista. No começo fica ruim, depois vai melhorando aos poucos e depois você já consegue sentir que está entregando mais e vivendo melhor. Então, não desista. Esse é o meu recado. E se puderem olhar o livro, não tenho tempo para ler o livro. Capítulo 3 do livro já te ajuda muito. E faz o teste. E faça o teste da sua tríade. Obrigada, Edilene, por aceitar esse convite. Queremos você mais vezes, você sabe que você é nossa parceira de muito tempo já, então queremos ver você aqui mais vezes. Muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento, fazer esse bate-papo com a gente, né, Cláudia? Deixar registrado aqui que no nosso chat muitos elogios Muitos ao profissional elogios. que você é. E isso é só reflexo daquilo que você traz no seu dia a dia, que só seu talento, sua expertise, né?
Então a gente quer agradecer imensamente ter essa oportunidade de poder ouvir você, foi fantástico. E como é que as pessoas te acham? Nas mídias todas, né? Vese Consulting. Você vai achar no Instagram, LinkedIn, ou também tem o meu perfil pessoal, Edilene Bob. Né? E eu volto com certeza. Meninas, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, um abraço a todos. Né? E a gente se vê em outras ocasiões. Com certeza. Fiquem ligadinhos aí, na próxima segunda-feira temos mais um podcast Líder em Ação. E se você que está aí querendo desenvolver novas habilidades de liderança, não perca os nossos episódios. Nosso horário marcado, marque na sua agenda, na sua tríade do tempo, toda segunda-feira às 14h30. Beijo e boa semana para todos. Beijo, até mais. Beijo, tchau.